O João pergunta assim: os avanços sociais que, porventura, os processos de independência foram distintos em cada região? Foram processos diferentes de independência em diferentes regiões do país? Os processos foram totalmente distintos. Você tem situações em que o controle social ele é mais forte e você tem situações em que o controle social se esgarça. Né? Então, a Bahia é um exemplo disso. Né? Na Bahia, você não tinha uma tradição de homens negros entrando nas Forças Armadas, e se rompe no período da independência, né? Enfim, pela necessidade de homens armados, pela necessidade de... porque esses homens vão em busca do exército com um sonho de liberdade. E, ao fim e ao cabo, né, isso gera, inclusive, aquilo que o João José Reis chamou de Partido Negro, né, que era uma coisa que não existia como uma unidade, mas que existia como um anseio dessa população por uma independência distinta. E o que eu sempre chamo a atenção é que você passa por 1823, você tem ali a expulsão dos portugueses, a ligação ao Rio de Janeiro, mas em 1824 eclode uma revolta, que é do chamado Batalhão dos Periquitos, que é justamente o batalhão formado por homens negros. Eles tomam Salvador, eles chegam a matar as autoridades, né? E isso não avança, porque, enfim, eles são reprimidos e tal. Quando você pega em Pernambuco, você tem homens radicalizados, como o Emílio Munduruku, por exemplo, né, que era um homem negro, comandante das tropas, que chega a mandar imprimir textos sobre o Haiti. Né, e depois, quando ele perde, né, quando a Confederação do Equador ela perde, ele foge, vai se radicar nos Estados Unidos, vai se tornar um importante abolicionista ali, e depois vai, inclusive, passar pelo Haiti, coisas desse tipo. E um outro exemplo, para finalizar, para não ficar muito longo, do Pará, você tem uma verdadeira guerra civil que acontece ao longo de final de 1823 e 1824 inteiro, em que você tem grupos que vão contestar o poder da província e que vão ser, né, colocados pelas autoridades contrários à independência, mas você tem vários relatos de que eles entram nas vilas, dando gritos de viva ao imperador e dizendo que eles estão lutando pela verdadeira causa da independência. Então, esses grupos, que eram formados sobretudo por indígenas, né, que estavam nas Forças Armadas e tal, eles entendiam que mesmo ali em 1824 e tal, essa independência ainda ela não tinha sido conquistada, né, ela não tinha sido vitoriosa. E, enfim, e fazem isso com estruturas, né, com táticas de guerra, né, uma tentativa, inclusive, de bloqueio de Belém, que acho que é uma das coisas mais ousadas que eu já vi, né, mostrando assim o quanto era um grupo estruturado, né, e tal. Então, o que eu respondendo ao João, né, no primeiro momento, você pode ver assim que são processos muito distintos, né? Tem as suas particularidades, né? Então, em Salvador, na Bahia, você vai ter uma ênfase do movimento negro. Em Pernambuco, você vai ter o processo da Confederação do Equador, que é um processo interessantíssimo, porque você tem, né, de cima a baixo, uma contestação ao Rio de Janeiro, desde aqueles grupos mais intelectualizados que vão fazer uma crítica ao modelo de Estado, né, à Constituição outorgada e coisas desse tipo, e até grupos mais radicalizados, como Pedro Pedroso, como o Emílio Munduruku e outros líderes negros. E no Pará você vai ter uma presença enorme da questão indígena, você vai ter uma coisa importante em relação a manutenção ou não do trabalho compulsório, que vinha do período colonial. Então, são cenários muito distintos. Agora, você me pergunta se
há ganhos sociais distintos, eu tenho a impressão que todos esses movimentos eles são derrotados na sua essência, né? Pelo menos nesse momento, né? Então, uma das coisas que eu venho trabalhando nos últimos tempos é justamente tentar mostrar que as Forças Armadas mandadas pelo Rio de Janeiro, eles têm um papel fundamental nesse processo, porque essas províncias que eu cito, elas se tornam rachadas, elas são muito divididas, e essa divisão, inclusive, chega às Forças Armadas. Então, a capacidade de controle dos grupos de poder e mando nas províncias e a constituição de uma hegemonia, por assim dizer, ela é muito difícil. Então, esses grupos que vêm do Rio de Janeiro, né, Cochrane, Greenfield, né, todos esses caras, apesar das forças não serem forças extraordinárias, né, incríveis, né, mas elas são, sim, capazes de desequilibrar as forças nas províncias, e elas fazem esse desequilíbrio sempre em favor dos grupos conservadores. Então, o Labatou, quando vai lá para... que é um mercenário francês enviado pelo Rio de Janeiro para a Bahia, quando ele vai lá para a Bahia, ele não vai se ligar, né, a homens como João Primo ou como Sabino, ele vai se ligar aos homens que querem manter o status quo. Ele vai desmobilizar os grupos mais radicais, porque justamente eles queriam controlar esse processo. Na dissertação do Sérgio, existe uma fala assim, muito significativa para mim, do então governador da Bahia, não sei se era esse o título exato, mas às vésperas da expulsão do general Madeira, que liderava os portugueses lá na Bahia, ele falou que me preocupa não é a expulsão dos portugueses, o que me preocupa é o dia seguinte. Né? Ou seja, como é que a gente faz com todos esses homens armados, né? Como é que a gente mantém o status quo, como a gente mantém a estabilidade social com tanta gente armada e com tantos anseios. Né? Essa era a questão geral. Então, essas tropas, elas têm um poder, né? Por exemplo, no Pará, o Greenfield chega com um barco e 90 homens, né? Então, a fotografia toda, mas isso né? Óbvio que não foi ele, né, que produziu, né, a inclinação ao processo de dependência. Mas, passado 2 meses, né, há uma rebelião das tropas no Pará, e quem vai debelar isso é ele, né, em conjunto com alguns marinheiros estrangeiros que estavam ali, né, e ele passa a ser o fiel da manutenção de uma mínima estabilidade ali em Belém. Então, essas tropas, elas são importantes, elas foram importantes, e elas são, em parte, responsáveis para que esses movimentos mais radicais acabem virando natimortos. Agora, uma única coisa que eu queria ressaltar, João, e que eu acho importante, é perceber que o fato desses homens serem derrotados na independência não significa que essas ideias tenham desaparecido. Né? E isso é uma coisa que eu tenho insistido bastante. Então, você, por exemplo, desmobiliza o Sabino na Bahia, na independência, ele vai aparecer lá mais tarde na Sabinada.